Queridos irmãos, muito boa noite. Com alegria em nossos corações, iniciamos mais um estudo bíblico aqui na nossa igreja, Igreja Presbiteriana Cristo Redentor. E o nosso estudo de hoje, o nosso chimarrão com Bíblia, nós trataremos então sobre as provações e a necessidade de perseverar frente às dificuldades do dia a dia. Gostaríamos de saudar a todos que nos acompanham nesse momento. E gostaria nesse momento de ler uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo de número 100, que vai nos dizer assim a palavra do Senhor: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Somente até aqui. Vamos orar? Santo Deus, nós bendizemos o Senhor, reconhecendo o teu poder, majestade e glória, reconhecendo, ó Deus, a tua benignidade para conosco. Te damos graças, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos concede, por tudo aquilo que nos foi permitido realizar. Nós, ó Deus, nesse momento reunidos com um propósito único de louvar o teu nome e aprender mais a tua palavra, suplicamos, ó Deus, o teu favor, a tua direção, que seja o Senhor mesmo glorificado através desse culto que ora prestamos e que o Senhor, ó Deus, em graça e misericórdia, fale aos nossos corações. Nos visita, ó Deus, nos perdoando os pecados, nos fortalecendo, ó Deus, em meio às turbulências do dia a dia, em meio às lutas cotidianas. Nos sustenta, ó Pai, sem que venhamos a perder, ó Deus, o foco que é o Senhor, que é a glória do Senhor. Nós assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso pastor agora irá nos conduzir em um cântico e logo após estaremos então iniciando o nosso estudo. É com o senhor, pastor. Senhor, tu és a luz que ilumina meu caminho. Senhor, tu és meu abrigo no frio. Meu amigo fiel. Quando sinto temor, como Deus não há outro, não há outro, não, como Deus não há outro, não há outro como Deus não há outro, não há outro como Deus. Senhor, tu és o pão da vida pro faminto. Tu és a fonte da água viva pro sedento. Aonde irei, Senhor?
Senhor. Encontrei a paz. Como Deus no outro, não há outro como Deus, não há outro, não há outro. Queridos, vamos meditar então na palavra do Senhor. Nesta oportunidade, convido aqueles que querem acompanhar a leitura do texto sagrado para que abram suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Estudaremos de uma forma breve os 4 primeiros versículos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Somente até aqui. Possivelmente, queridos, estamos diante então do primeiro texto ou do primeiro escrito do Novo Testamento. Os melhores estudos apontam que provavelmente essa carta ela foi então escrita ainda na década de 40, aproximadamente então 15 anos após a morte e ressurreição então do nosso Senhor. A origem do nome Tiago é hebraica e tem um significado muito peculiar, muito significativo. O nome Tiago representa Jacó. É uma carta, então, extremamente prática, é um verdadeiro manual prático de vida cristã. E visa, então, levar a igreja à sobriedade da fé cristã e à necessidade de vivermos verdadeiramente o ensino bíblico, a despeito, então, das lutas, das provações e perseguições enquanto vivemos neste mundo caído. No versículo de número 1, a carta, então, o texto sagrado, inicia, então, com o nome Tiago, o autor, então, inspirado, né, Tiago. Mas as Escrituras nos trazem o registro de alguns homens com esse nome Tiago. Que Tiago é esse? A Bíblia fala pelo menos de 3 nomes ou 3 homens chamados Tiago com expressão. Por exemplo, em Mateus 10, versículo 2, nós temos aqui o registro do apóstolo Tiago, irmão de João, né? E lá em Atos, no capítulo 12, nós temos também nos primeiros versos o registro, então, que Tiago, esse irmão de João, apóstolo, ele foi então martirizado, então, por ordens de Herodes. Nós temos também em Mateus 10, no versículo de número 3, mais um apóstolo chamado Tiago, então, apóstolo filho de Alfeu, Tiago, filho de Alfeu. E as Escrituras, então, não falam mais sobre ele, exceto lá em Atos, no capítulo 1, versículo de número 13. E um terceiro homem chamado Tiago, também notável, mais notável, é o filho de Maria, o meio-irmão de Jesus. Nós temos o registro lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do verso de número 2, que Tiago era um incrédulo, não é?
E depois, então, quando nós chegamos lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso número 9, nós vemos que após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, quando Jesus aparece a Tiago, Tiago então torna-se um crente, é transformado pelo Senhor e torna-se um crente no Senhor Jesus e entende então a missão que Deus deu ao enviar Jesus a essa terra, a esse mundo caído, e a obra perfeita então de Deus na pessoa bendita de Cristo. Tiago então torna-se um líder da igreja de Jerusalém, revestido então de toda a autoridade, então chamado para o pastoreio do rebanho pelo próprio Deus, né? O apóstolo Paulo então, quando vai referir-se a Tiago, lá na carta aos Gálatas, no capítulo de número 1, no verso de número 19, o apóstolo Paulo, tanto é assim que ele ganha notoriedade e torna-se um líder da igreja de Jerusalém, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Não é que Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, foi constituído um apóstolo após a morte e ressurreição do nosso Senhor, foi chamado tardiamente. Na verdade, o apóstolo Paulo, aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Tiago, irmão do nosso Senhor, ele era considerado um dos líderes, assim como os apóstolos, mas ele não chegou a fazer parte do colégio apostólico. O colégio apostólico ficou restrito àqueles que foram escolhidos por o próprio Deus, então, na pessoa de Cristo. A palavra apóstolo, na língua original, ela tem um significado de enviado, então, de mensageiro, de comissionado. Então, nesse sentido, é possível, certamente, que o apóstolo Paulo chama Tiago, tanto pela autoridade que tinha e por ser considerado um dos líderes, assim como os apóstolos, como também por reconhecer o ministério de Tiago e entender que Tiago foi um enviado, foi um levantado por Deus para o cuidado, então, do rebanho. Tiago, esse irmão do nosso Senhor Jesus, que também presidiu o concílio, então, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, e nós temos lá em Atos 15, no verso número 13, esse registro. Esse Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, ele foi martirizado por volta do ano de número 62, então, em Jerusalém, por influência dos saduceus. E é interessante que Tiago abre, então, a carta, mesmo sendo irmão do nosso Senhor Jesus, ele se coloca, então, como servo. Esta expressão servo conota, então, a humildade de Tiago, a sobriedade espiritual de Tiago, e ele, então, vai se autodescrever como um escravo, seria a melhor tradução. E um escravo, ele é comprado por um preço, e a partir do momento em que o Senhor compra aquele escravo, ele, então, deixa de ter vontades, desejos, mas passa a executar as ordens do seu Senhor, então deixando de externar suas preferências ou não mais podendo externar as suas preferências, os seus desejos, e passa a servir de forma, então, íntegra e abnegada, né? E aqui o Tiago vai dizer que ele é escravo e servo de Deus e do Senhor Jesus, fazendo aqui, então, uma sublime equiparação da pessoa de Deus e do nosso Senhor Jesus, no caso, irmão de Tiago. E vai endereçar esta carta às 12 tribos. Nós sabemos que na época, então, de Tiago, já não as 12 tribos de Israel já não mais existia da forma como existia lá no Antigo Testamento, nós sabemos, mas Tiago dá aqui a entender e usa dessa linguagem de uma forma simbólica para apontar para uma continuidade da aliança firmada com Deus com um povo. Ou seja, Tiago está escrevendo para o povo da aliança. Embora não haja as tribos, não houvesse mais na época as tribos como havia na época do Antigo Testamento,
Mas Tiago está apontando então para essa simbologia, para esta continuidade da aliança firmada com Deus, com seu povo. E aí Tiago então entra propriamente agora, já no final do versículo de número 1, no nosso assunto proposto aqui. Tiago vai então endereçar as 12 tribos e ele vai dizer onde essas tribos estão. Ele diz que estas tribos se encontram na dispersão. E aí nos surge então a pergunta: por qual motivo Tiago se dirige à igreja dispersa? Nós temos pelo menos 2 motivos substanciais, vamos dizer assim, biblicamente, para apontar por que Tiago então dirige essa carta. O primeiro, em cumprimento ao chamado pastoral, Tiago vai ao encontro do rebanho, que não era seu, mas de Deus. Tinha como objetivo cuidar, encorajar, instruir e trazer então clareza acerca das verdades eternas, bem como da presença e provisão de Deus, já aqui nesta terra de peregrinação. Em segundo lugar, Tiago chama a igreja de Deus a praticar efetivamente a palavra de Deus. Tiago chama a igreja a viver de forma plena em Deus e para Deus, rompendo então com o paradigma da hipocrisia, da religiosidade da época e que é peculiar então ao coração enganoso do homem desde que Adão pecou. E Tiago vai então dizer que eles se encontram na dispersão, ou seja, Tiago está escrevendo para a igreja de Deus que está fora de Jerusalém, que está dispersa, estavam espalhados por vários lugares. E aí surge uma segunda pergunta: por que o povo de Deus então estava disperso? Aí nós temos pelo menos mais 2 motivos. O primeiro motivo é por conta da perseguição então levantada por parte dos judeus, por parte dos principais sacerdotes, bem como por parte dos saduceus. A perseguição política propriamente dita ainda estava por vir, ainda não tinha chegado, mas existia esta perseguição por parte dos judeus, dos principais sacerdotes e dos saduceus. O segundo motivo que nós encontramos aqui também para esta dispersão foi que esta dispersão corroborou ou foi um instrumento utilizado por Deus para enviar de forma imediata missionários por vários territórios circunvizinhos, sendo que alguns foram de forma individual ou em família ou até mesmo em grupo. O que acontecia? Ao receberem a palavra do Senhor, ao serem convertidos ao Evangelho, aqueles nossos irmãos, eles passavam a sofrer as mais variadas perseguições. O esposo, por conta de ser convertido a Cristo, muitas vezes perdia a esposa, perdia os filhos, perdia os seus bens, perdia o seu status social, muitas vezes perdia o seu emprego, perdia suas propriedades. Ou seja, ao receber o Evangelho de Deus, ao ser então transformado por Cristo, ao aceitar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, muitos daqueles nossos irmãos passavam então a desfrutar ou a sofrer uma perseguição muito forte. Passavam então a enfrentar lutas e desafios gigantes. E tudo isso acontecia porque então estavam sendo libertos pelo poder do Evangelho de Deus. E no verso de número 2, Tiago então vai escrever aos nossos irmãos, e Tiago vai dizer exatamente isso: meus irmãos. Tiago usa essa expressão irmãos para se dirigir então ao povo de Deus, a pessoas crentes que estavam dispersas. Tiago aqui não usa da sua, vamos dizer, envergadura de um líder, de ser considerado um líder tal na qualidade de um apóstolo, como o apóstolo Paulo reconhece quando escreve lá aos Gálatas, no capítulo 1, verso 19, como lemos, mas o Tiago aqui se coloca como um irmão, se coloca então como um par daqueles o qual ele está então
dirigindo a sua carta, né? De Deus e do nosso Senhor Jesus, ele é um escravo. Ele não tem vontade própria, ele faz a vontade de Deus. Mas dos demais crentes, ele não se coloca numa posição de autoridade, mas se coloca numa posição de igualdade. Ele diz, meus irmãos. E aí ele vai iniciar a falar, então, sobre as grandes mazelas que aquele povo agora passava a enfrentar. Ele vai dizer, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Motivo de toda alegria. Tiago aborda este assunto em uma perspectiva contrária ao senso comum. Geralmente, quando nós estamos atravessando, então, passando por momentos difíceis de provações, ao senso comum, as dificuldades, as provações, as limitações, elas são motivos de tristeza, são motivos, então, de abatimento, de depressão. Mas Tiago, na contramão do mundo, do senso comum, Tiago vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Aos olhos humanos, as provações causam grande tristeza. Mas Tiago não traz um ensinamento humano. Tiago traz aqui a palavra inspirada de Deus, a vontade de Deus para os seus filhos, a correção pastoral. E Tiago vai dizer, o passardes, apontando então para algo inevitável. Ou seja, aqueles irmãos, eles estavam dispersos, muitos tiveram que sair das suas casas sem fazer um planejamento, sem poder se dispor de nada dos seus bens para poder levar consigo o dinheiro. Muitos tantos foram humilhados, foram aprisionados, perderam suas famílias, tiveram seus bens confiscados, e aquele povo estava disperso. E Tiago, então, vai trazer uma orientação divina, vai trazer uma palavra de ânimo, e vai iniciar no verso 2, dizendo, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O tempo era aquele, era presente. Os nossos irmãos estavam desfrutando no tempo em que a carta foi escrita. Os nossos irmãos estavam desfrutando de uma perseguição muito forte. E aí ele vai dizer que não era apenas um desafio, ou um obstáculo, ou uma perseguição, ou uma dificuldade, como algumas versões bíblicas vão traduzir, provações por tentações, é que o termo original dá margem para isso, tanto para a tradução provação, como para a tradução tentação. Contudo, como o próprio Tiago diz, o nosso Deus não tenta ninguém, pelo contrário. Então, a melhor tradução seria provações mesmo. E Tiago vai dizer, então, que são várias, são muitas. E Tiago, então, chama o povo de Deus a se alegrar mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de adversidade. Tiago vai dizer que aqueles irmãos estavam passando ou passariam por várias provações. Aqui, Tiago está considerando que, ao receber o Senhor Jesus, aqueles nossos irmãos, por conta da sua convicção de fé, do seu amor ao Senhor, enfrentariam, então, muitos problemas advindos por conta da sua fé, por professar a fé, mas também Deus permitiria que os nossos irmãos, então, enfrentassem dificuldades com o objetivo pedagógico, com o objetivo amoroso de trazer o seu povo para mais perto de si, de ter mais comunhão com o seu povo. E às vezes, aqui nós precisamos considerar que às vezes os problemas, as provações, eles não vêm sozinhos. Muitas vezes nós recebemos ou enfrentamos 2, 3, 4, 5 provações, problemas, dificuldades, e vem tudo ao mesmo tempo. Como considerar, como entender de uma forma coerente, bíblica, tudo isso? As provações aqui, queridos, essas provações expressam, então, ou apontam para um método utilizado para depurar o ouro.
O ouro, ele passa por um processo no fogo para tirar fora, então, toda a substância ruim e para o deixar limpo, para o deixar puro. A expressão aqui no texto original aponta exatamente para isso. Esta expressão provações, ela vai significar, então, o processo pelo qual o ouro passa para, então, estar depurado ou para ser plenamente depurado. No versículo de número 3, Tiago começa a explicar o motivo, então, desta alegria em meio às provações. Ele já disse: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Agora ele vai explicar o porquê, nos versos, então, 3, 4 e também no 5. Tiago diz no verso 3: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz, então, perseverança. Tiago adverte para que a igreja de Deus seja consciente de que as provações aqui nesta vida passageira têm, então, objetivos, propósitos eternos. Esta aprovação, então, desfrutada por todos nós, por todo o povo de Deus, aqui neste mundo caído, tem como objetivo, então, o fortalecimento da nossa fé, a maturidade da nossa fé, tem por objetivo, então, o nosso processo de santificação, de nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. O sentido é esse. E Tiago vai dizer, então, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz, então, perseverança. Essa perseverança aqui aponta, então, para uma convicção de fé, para a solidez, para a maturidade espiritual, para uma clareza espiritual do alvo que se está buscando. Nos possibilita, então, o fortalecimento maior e uma intimidade maior com o nosso Deus. Em tempos de tranquilidade, em tempos de bonança, onde tudo está bem, onde a saúde está bem, onde a família está bem, onde as finanças estão bem, onde o nosso cenário ao redor, todo ele é favorável, dificilmente nós seremos gratos e buscaremos ao Senhor como buscamos em tempos de adversidade. Então, estas provações, elas têm o objetivo, então, de nos trazer para mais perto de Deus, para fortalecer a nossa fé e para nos dar mais maturidade espiritual. E o verso número 4 vai dizer: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Este versículo aponta que estamos em um processo, então, de santificação, de aperfeiçoamento prévio. Deus nos deu um exemplo de perfeição e integridade plena na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, então, quer nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor. De sorte, queridos, que quando nós estamos diante de problemas, de dificuldades, de situações adversas, nós não podemos usar destes meios ou destes instrumentos para nos maldizer ou para considerarmos que eles são algo ruim para a nossa vida, embora muitas vezes, diante dos sofrimentos, diante das adversidades, nós venhamos a chorar, nós venhamos muitas vezes a colocar as lágrimas diante do nosso Deus, a dobrar os nossos joelhos, mas o objetivo, então, de tudo isso, que Deus permite que os seus filhos passem por dificuldades, por provações, tem o objetivo, então, de fortalecer a nossa fé, de estarmos mais perto do nosso Deus através, então, do conhecimento da palavra e através da oração. Deus quer nos tornar mais parecidos com seu Filho amado, o nosso Senhor, então, Jesus Cristo. Queridos irmãos, diante deste cenário que atravessamos, que o mundo atravessa, de pandemia,
É lógico que nós lamentamos e lamentamos profundamente aqueles que são acometidos, nós oramos, nós lamentamos profundamente cada perca, nós nos solidarizamos às famílias que perdem os seus entes queridos, mas nós precisamos considerar com muita fé que Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu as rédeas do curso deste mundo, mas pelo contrário, todas as coisas então vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus permitiu então que o mundo fosse acometido por esta praga, por este mal, Deus então tem os seus objetivos. Eu gostaria de considerar, queridos, que Deus, Ele é aquele que cuida dos seus filhos. Ele é aquele que dá todas as possibilidades para que os seus filhos, então, cresçam em fé, em amor, em esperança e perseverem, sempre tendo em mente, não as circunstâncias, as adversidades terrenas, mas tendo em mente, queridos irmãos, a vida eterna que nos é oferecida em Cristo Jesus. E até este dia, que Ele nos leve através da morte, ou que o nosso Senhor Jesus venha buscar a igreja, nós estamos aqui em um tempo de peregrinação e de santificação. E, portanto, nós passaremos por adversidades. O nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode estar pensando, mas é fácil, presbítero? Existem pessoas que, por conta da minha fé, estão me perseguindo, por conta da minha fé me discriminam, falam mal de mim por conta da minha fé. Eu quero dizer, querido irmão, querida irmã que me ouve nesse momento, que o nosso Senhor Jesus vai nos deixar mais uma palavra de consolo. E no famoso Sermão da Montanha, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, nos versos de 10 a 12, me permita a leitura, vai nos dizer assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos. Ou seja, alegrem-se sobremaneira e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Queridos irmãos, o sofrimento, as lutas e as adversidades não é algo exclusivo dos nossos dias. Nós não somos os únicos a passar por isso. Tiago nos mostra que os nossos irmãos no passado enfrentaram dificuldades, enfrentaram perseguições, enfrentaram lutas. O nosso Senhor Jesus vai lembrar aqui que todo aquele, então, que é perseguido, que é injuriado por causa do seu nome, ele deve lembrar-se que esta vida terrena, ela passa como um sopro. E que logo adiante existe uma vida eterna, existe um galardão no céu para aqueles que amam o Senhor Jesus, para aqueles que são testemunhas fiéis do Senhor. Queridos irmãos, vale a pena perseverar. Não desanimemos, mas continuemos caminhando segundo a perspectiva do nosso Deus. E Ele, pois, nos abençoe e aplique a sua poderosa palavra aos nossos corações. Amém. Nós vamos orar agora, encerrando então o nosso estudo bíblico desta noite, desta quinta-feira, e logo após nós gostaríamos de passar alguns breves avisos. Oremos. Santo Deus, nós te bendizemos, Senhor, por o teu amor em nossas vidas. Agradecemos o Senhor porque o Senhor não nos desampara, mas, pelo contrário, ó Deus, o Senhor está sempre conosco. Nós atravessamos dificuldades, nós atravessamos provações, mas o Senhor é presente. O Senhor não se ausenta de nós. O Senhor nos dá o sustento necessário, o Senhor nos dá o discernimento necessário e o Senhor, ó Deus, nos sustenta com a tua graça que é melhor do que a vida.
Continua, ó Deus, assistindo o teu povo, como até aqui o Senhor tem feito. E derrama, ó Deus, da tua graça sobre nós. Nos ensina, ó Deus, a cada dia a perseverar mais e mais no Senhor, para a honra e glória do Senhor. Nós assim oramos, gratos por tudo, ó Deus, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles que nos acompanham através aí das nossas mídias. Muito em breve, se Deus assim permitir, estaremos reunidos novamente aqui no templo e gostaríamos então de conhecer os nossos visitantes e de receber os nossos irmãos para um momento então de confraternização, de congraçamento. Gostaríamos de agradecer a todos aqueles então que nos dão a honra e que nos prestigiam. E gostaríamos de pedir a você que nos assiste, que nos ajude a evangelizar, divulgando então os nossos conteúdos, para que outras pessoas, os seus amigos, então também possam receber a instrução do Senhor e assim serem abençoados. Seja você também um parceiro nesta missão evangelística. Junte-se a nós. Nós gostaríamos também de reforçar as nossas programações, a nossa agenda. No domingo nós temos uma reunião de oração, inicia às 9 horas da manhã e vai até às 9h25. Esta reunião ela é transmitida através dos nossos canais do Facebook e do YouTube. Nos acompanhe, é sempre um tempo muito bom para orarmos, para meditarmos e recebermos também a instrução do Senhor. No domingo também nós temos a nossa escola bíblica dominical. A nossa igreja trabalha com várias faixas etárias de idade. Nós temos a classe dos adultos, nós temos a classe dos catecúmenos, nós temos a classe dos jovens, nós temos algumas classes para crianças. Você que nos ouve e gostaria de participar, nos dê a honra da companhia, venha aprender mais do Senhor conosco, juntamente conosco. Nós disponibilizaremos para você o acesso, o link de acesso e a senha. Basta nos procurar através das nossas plataformas e nós passaremos então para você o link de acesso e a senha para que você então esteja conosco. Será um motivo de alegria para nós. E ainda no domingo nós temos também o culto solene ao Senhor, sempre transmitido também através das nossas plataformas do YouTube e do Facebook, através das 19 horas. Que Deus, pois, nos abençoe e tenham todos uma boa noite. Amém.